não há limites quanto aos métodos de ensino. Só para deixar bem claro, se eles são do tipo que te ouvem, ensine com palavras. Se eles precisam de uma mão pesada, então vai com porrada. Beleza, então de hoje em diante o DSE tá aqui nessa escola. Para que vocês aprendam uma lição. Se depender de aprendendo a lição, violência só não resolve quando é pouca. Aprendendo a lição prova que quando o respeito e a ordem desmoronam dentro das escolas, está na hora de alguém colocar limites, nem que seja na base do tapa na cara. Mas será que essa é realmente a solução ou esse dorama acaba cruzando ali uma linha perigosa? Bora falar sobre isso? Bem-vindo ao seu Guia de Dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. Annyeong! Eu sou a Yona. Eu já vou começar dizendo que Aprendendo a Lição, o novo dorama da Netflix, está disponível dublado e legendado. Então tá acessível para todo mundo e são apenas 10 episódios. O dorama vai abordar um problema real que afeta as salas de aulas do mundo inteiro e que realmente precisa da atenção das autoridades. Então é muito interessante esse holofote nesse assunto que tá tendo agora. Em um cenário em que a autoridade dos professores está cada vez mais fragilizada, o governo decide criar uma lei inédita que protege educadores e alunos da violência, intimidação e indisciplina dentro das escolas. Para colocar essa medida em prática, surge aí o DSE, o Gabinete de Proteção dos Direitos Educacionais, que é liderado por Hwa Jin, que é interpretado por Kim Moon-yoon. E junto do nosso protagonista tem a sua equipe de apoio, enfrentando alunos sem limites, pais influentes, instituições escolares que estão à beira do caos. Eles precisam restaurar a ordem em ambientes que são dominados pelo desrespeito. Mas é justamente aí que esse dorama ele se diferencia da maioria dos doramas com proposta escolar. Ele não quer discutir apenas o bullying. Ele faz uma pergunta muito mais desconfortável, que é: até onde alguém pode ir para proteger uma escola, para proteger a educação de todos que ali residem? Quando a conversa não resolve mais, a violência pode ser uma forma de justiça? Será que precisa ter um poder de polícia dentro da escola? É essa linha tênue entre disciplina, punição, vingança que faz Aprendendo a Lição gerar tanta discussão. E uma curiosidade interessante é que esse dorama é baseado em um webtoon, que já era extremamente polêmico antes da adaptação. A obra original recebeu críticas por defender métodos muito agressivos e por algumas escolhas bastante controversas. A Netflix suavizou parte desses elementos. Eu, particularmente, não gosto da suavizada, mas ela conseguiu manter a essência da discussão, que é: será que existem situações em que apenas uma punição severa consegue impedir que um jovem se torne um criminoso? Então vamos lá, como surgiu o DSE? Tudo começa com uma tragédia. O nosso protagonista, Hwa Jin, ele era noivo, mas a sua noiva foi brutalmente assassinada por um aluno. Isso mesmo, ela era professora e o aluno matou ela. Depois dessa perda devastadora, ele e o sogro, que é um ministro, decidem criar uma forma de impedir que jovens violentos continuem sendo tratados apenas como adolescentes rebeldes, antes que se transformem em criminosos de verdade. E é em volta disso que a história se desenvolve.
praticamente cada episódio vai acompanhar um caso em uma escola diferente. Enquanto aos poucos também acompanhamos aí o desfecho dessa tragédia que mudou completamente a vida do protagonista. Então não tem romance, nós temos uma falecida. Aqui o foco é justiça, ou pelo menos a busca por ela. Aprendendo a lição me agradou muito, até mais ou menos ali o episódio 8. Depois disso eu realmente senti que o dorama perdeu a coragem do início. E aqui eu vou precisar comentar alguns spoilers para vocês entenderem. Então, se você ainda não assistiu, pula para esse tempo que está aparecendo aqui na tela, tá? Para esse minuto. No final da história, o Hwa-jin finalmente ele enfrenta o aluno que matou a noiva dele. E, gente, esse garoto, ele não é apenas um adolescente problemático. Ele é um criminoso, um psicopata, uma pessoa completamente desprezível. Durante o confronto, ele tenta matar o próprio Hwa-jin, desferindo várias facadas na barriga dele. E o mais estranho é que o dorama trata essa cena quase como se não fosse grande coisa. Toca até uma música cômica. Depois disso, o Hwa-jin até consegue reagir e começa a dar uma sequência de tapas no vilão. E enquanto o garoto vai apanhando, ele continua dizendo atrocidades. Ele fala que matou mesmo a noiva dele, que ele não sente o menor arrependimento. Ele tripudia mesmo da morte da mulher. E aí, o Hwa-jin, que aparentemente, tá ali no seu limite, ele prepara um soco. E na hora que ele vai estourar a cara do garoto, ele simplesmente para. E por que ele para? Porque ele tem princípios. Princípios. Uma hora dessa, nessa altura do campeonato, ele me vem com princípios. O garoto matou a noiva dele, tentou matar ele, já matou outras pessoas durante o dorama, e mesmo assim, ele resolve chamar o garoto de moleque. Ô moleque, eu tenho princípios. Como se tudo aquilo fosse apenas uma fase rebelde da adolescência do menino, do moleque. E aí foi que eu senti que o dorama perdeu a coragem. O problema maior pra mim não é ele ter optado por não matar o vilão. Eu nem esperava que isso acontecesse, devido a ter um órgão do governo dentro da escola, que é o DSE, né? Então, assim, como é que vai matar? Eu já esperava que isso não fosse acontecer. Mas o problema é que o dorama passou praticamente os 10 episódios defendendo que algumas pessoas ultrapassavam todos os limites da convivência em sociedade e mereciam punição severa. E justamente quando precisava sustentar esse discurso, ele recuou. Ele recuou. O vilão mesmo pergunta por Hwa-jin: por que você não acabou comigo? E a resposta que ele dá é: porque eu sou adulto. Dá o play que vocês têm que ver essa vergonha. Merda! Quem vocês pensam que são? São Jesus Cristo, por acaso? A porra do Buda ou o quê? Nós somos adultos, seu moleque. Porque eu sou adulto. Gente, pra mim, não. Eu, como eu disse, não queria que ele matasse o menino, tá? Ele não precisava nem dar um soco, mas essa cena não era pra existir. Não era pra essa cena existir, uma vez que a proposta do dorama era vigor, disciplina, rigidez. Então, que ele imobilizasse esse menino depois de ter dado uns tapas na cara dele, desse voz de prisão, algemasse, jogasse ele no carro da polícia e encerrava a história com algumas frases de efeito. E aí já ia mostrar que a justiça finalmente venceu. Mas pra mim,
o dorama montar essa cena dele falando que tem princípios, dele falando que eu sou adulto, chamando o outro de moleque. Pra mim, o dorama minimiza um crime absurdo, tratando tudo quase como rebeldia juvenil. E isso contradiz completamente com a proposta que ele construiu desde o primeiro episódio. E aqui eu quero abrir uma discussão maior. Nesses anos que eu assisto o dorama, eu tenho percebido um padrão em muitos doramas coreanos, em específico, tá? Coreanos. Eles começam com uma proposta extremamente ousada, fazem a gente acreditar que finalmente alguém vai levar as consequências até o fim, mas chega o último episódio ou o momento do ápice e eles puxam o freio de mão. Parece que existe uma dificuldade enorme de sustentar as próprias ideias mais radicais. Eu senti exatamente isso em Itaewon Class, com a pedrada que não aconteceu. Eu também senti isso em Gatilho, com o tiro que não veio. E agora eu tô sentindo novamente em Aprendendo a Lição. Esses só são alguns exemplos. Se vocês lembrarem de mais, deixa no comentário. E é como diz o Seu Madruga: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então, eu acho que a Coreia leva essa frase muito a sério, porque ela não sustenta, ela não tanca. Agora a pergunta que fica é: o problema é ela? Ou sou eu e você que temos o nosso coração rancoroso? Comenta aqui se você concorda, se você discorda, porque são doramas maravilhosos, tá? Isso não desabona a história. Mas são ápices que eu estava esperando e não teve. E aí me causa uma certa frustração. Apesar disso, Aprendendo a Lição conseguiu fazer uma coisa que a Coreia é mestre. Ele faz a gente pensar, refletir sobre dificuldades, problemas da vida real. Até onde vai a responsabilidade dos pais? O que acontece quando os professores perdem completamente a autoridade? Existe um limite entre educar e punir? Quando um dorama consegue gerar esse tipo de debate, ele já fez algo muito certo. Mas para mim, o final desperdiçou aí a oportunidade de fechar essa discussão com a mesma coragem que teve para iniciá-la. Então, por isso, a minha nota é 7 de 10. Tinha tudo para ser um 10. Realmente é uma pena. Agora eu quero saber de você. Você concorda comigo ou acha que o final foi coerente? Você teria tomado as mesmas decisões do Hwajin? Me conta tudo aqui nos comentários, porque eu tenho certeza de que essa discussão ainda vai render. E eu confesso que, particularmente, eu adoraria um DSE na vida real. E eu acho que muitos professores também. Annyeong!